Então vamos lá, vamos resolver a questão do Colégio Militar do Rio de Janeiro 2020. A questão diz o seguinte: ao treinar chutes a gol, o atleta de futebol Pedro, num chute impressionante, fez com que uma das bolas utilizadas no treino descrevesse uma trajetória em forma de parábola. Desde o ponto em que recebeu o chute no gramado até ultrapassar completamente a linha do gol, à altura de 2 metros do chão. Então, se você observar, o chute aconteceu nessa posição aqui, tá? O chute aconteceu nessa posição e provocou um deslocamento parabólico, tá? Até alcançar 2 metros o gol, como está indicado na imagem. A altura máxima atingida pela bola no trajeto foi de 10 metros. E nesse instante, sua distância horizontal do gol era de 8 metros. Então, se você observar, essa altura máxima aqui, de 10 metros, ela foi alcançada quando a bola estava a 8 metros do gol. Tá? A distância horizontal x entre o gol e a bola no momento em que ela recebeu o chute era, ou seja, do momento do chute até o gol, quanto essa distância. Bem, observe que ele dá a imagem, mas ele não dá o plano. Então, uma boa saída, um bom caminho para iniciar a questão seria você construir aqui no gráfico o plano cartesiano. Então, vamos representar aqui no eixo horizontal o eixo x. E nesse eixo vertical eu vou botar nessa posição aqui, ó. Eu vou botar na posição do gol, da linha do gol. Aí você pode perguntar, mas por que isso? Porque nesse ponto eu já sei qual é o valor de C da minha função do segundo grau. Eu já sei que esse C ele vale 2. E como esse ponto está relacionado com a altura, com a maior altura que a bola pode atingir, esse ponto é o que a gente chama de vértice, que está associado ao x do vértice, no caso 8, e ao y do vértice, nesse caso 10. Bem, então o que é que a gente vai fazer? Eu posso começar montando a minha função da seguinte maneira: y é igual a ax ao quadrado mais bx mais a 2. Por que o 2 mais uma vez? Porque o 2, o valor do C, é exatamente onde a parábola intercepta o eixo y. O que eu não sei ainda é o valor de A e o valor de B. Bem, o que é que eu posso ainda escrever? Eu posso dizer que o x do vértice, que no caso é 8, ele vai ser calculado fazendo menos B sobre 2A igual a 8, e eu consigo concluir nessa igualdade que o B vai ser igual a menos 16. Menos 16A. Detalhe, esse 2A vai passar para o outro lado multiplicando, que vai ficar 16A. Porém, como o B ele aparece com sinal negativo, a gente teria que multiplicar a equação por menos 1 e acaba ficando menos 16A. E por que isso é interessante? Porque agora eu posso pegar o vértice e substituir na minha equação. Então, se nós colocarmos no lugar do x o 8, no caso vai ficar a vezes 8 ao quadrado, mais b, mas veja que o valor do b é menos 16a, vezes o x, que é 8, mais 2, isso é igual ao y, que nesse caso é 10. Observe que o 2 pode passar para o outro lado subtraindo, então você vai ficar com 64A menos, se você multiplicar o 16 pelo 8, você vai encontrar o 128A igual a 8. Você pode aqui subtrair 64A menos 128A, vai ficar menos 64A igual a 8. E a gente consegue concluir que o valor do A vai ser menos 1/8.
Observe que você vai sim multiplicar por menos 1, fazendo com que se torne 64A igual a menos 8. E posteriormente, quando eu passar o 64 para o outro lado, ele vai passar dividindo, ficando então o valor 1 sobre 8 ao simplificar. Com esse valor de A e com esse valor de B, ou melhor, com esse valor de A eu posso encontrar o valor do B. Ó, ficaria menos 16 vezes que multiplica menos 1/8. E aqui a gente vai dizer que o valor do B vai ser 2, tá? Porque você pode simplificar o menos 16, ou melhor, o 16 com 8. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Então vai ficar menos 2 vezes menos 1, menos 2, ou melhor, 2. Esse é o valor do B. Tá? Agora a gente consegue sim montar a função. A função ficaria assim, ó. Ficaria menos 1/8 de x ao quadrado mais 2x mais 2 igual a y, que é a minha função. Só que ele está querendo a distância de onde aconteceu o chute até exatamente a linha do gol. Então, o que é que eu posso observar? Eu posso observar que no momento do chute, a parábola está interceptando o eixo x. Isso daqui vai ser chamado de raiz da função. É uma das raízes. É uma das raízes da função. Vou botar aqui, ó. A outra raiz vai ser quando você continuar aqui a parábola, ó. Observe que a outra raiz necessariamente vai ser negativa, tá? Então, para você descobrir qual gabarito tem essa questão, eu vou ter que encontrar as raízes dessa função. E para você encontrar a raiz, eu tenho que igualar a zero. Então, eu vou pegar menos 1/8 de x ao quadrado mais 2x mais 2 e vou igualar a quanto? A zero. Nesse caso, nesse momento, o que é que eu posso fazer? Eu posso multiplicar todo mundo. Vou botar aqui. Eu vou multiplicar todo mundo por menos 8. Quando eu multiplicar por menos 8, vai ficar menos 8 vezes menos 1 vai dar 8. Dividido por 8 é 1, ou seja, vai ficar apenas x ao quadrado. Menos 8 vezes 2x vai dar menos 16x. E menos 8 vezes 2 vai dar menos 16. Nesse caso, eu vou ter que calcular agora as raízes dessa equação. Tá? Então, se você fizer aqui o cálculo do delta, a gente vai ficar com b² menos 16 ao quadrado menos 4 vezes a, que é o coeficiente x ao quadrado, 1, vezes c, que é menos 16. Então, eu posso dizer que o valor do delta vai ser 256, que seria menos 16 ao quadrado, mais 64. Ou seja, o delta ele vai ser 320. Observe que eu já esperava sim que o delta fosse um número positivo, porque sendo ele um número positivo, gera para mim duas raízes. Tá? Bem, vamos colocar aqui do outro lado e vamos continuar utilizando a fórmula de Bhaskara. Ficaria assim, ó, menos b, no caso menos 16, mais ou menos a raiz quadrada de 320, se você observar, vamos fazer aqui em cima, ó. A 320, você pode enxergar 320 de forma fatorada como sendo, ó, 16 vezes, 64 vezes 5. Se você multiplicar 64 por 5, você vai observar que você vai encontrar 320. E por que eu escrevi dessa maneira? Porque esse 64 que está aqui, ó, ele tem raiz quadrada exata e ele vai poder sair. Então, a raiz quadrada de 64 vai ser 8. Então, a raiz quadrada de delta vai ser 8 raiz de 5, que é o que a gente vai colocar aqui, ó. Dividido por 2 vezes a, no caso, 2 vezes 1, 2. Então, a primeira raiz ficaria assim, ó. Menos 16 vai dar 16.
mais 8 raiz de 5 dividido por 2. Se você dividir por 2, você vai ficar com 8 mais 4 raiz de 5. A outra raiz será exatamente igual. Vamos chamar aqui x', x duas linhas, só que ao invés de ter a soma, você teria a diferença. Olha só. E se você dividir por 2, você vai encontrar 8 menos 4 raiz de 5. Bem, a segunda equação que nós encontramos, essa daqui, ó, a segunda raiz que nós encontramos, essa daqui, vai representar a raiz negativa, que é o que vai ficar aqui, ó, 8 menos 4 raiz de 5. A raiz quadrada de 5 é aproximadamente, a raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,2. Tá? Então, se nós colocarmos aqui para efeito de cálculo, tá? A raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,2. Então, se você fizer menos 4 vezes 2,2, vai dar menos 8,8. Somado com 8, vai ficar menos 0,8. Então, eu já sabia que seria negativo. A outra raiz, que é exatamente o quê? É exatamente o 8 mais 4 raiz de 5 vai ser a raiz positiva. Então, se você fizer as contas, ó, 4 vezes 2,2, esse resultado aqui, 4 que multiplica 2,2, esse resultado aqui vai ser 8,8. Somado com 8, esse resultado vai ser 16,8. Então, a bola foi chutada a 16,8 metros da linha do gol, o que garante para a gente que essa distância é menor que 17 metros, dando a letra A. Então é isso, galera. Ficamos por aqui.